Eu amanheci com a notícia, vocês estão ouvindo? Do fim da vida de uma pessoa que é um verdadeiro espiritualista, Manuel de Barros. E eu fui tão tocado sou tão tocado pelo Manuel de Barros, que tenho vontade de chamar ele de Manuel. E achei que, mais do que uma homenagem a esse ser que foi um testemunho de espiritualidade, de começar essa fala com um pequeno verso dele. Eu tenho pela palavra a mesma fascinação que a lesma tem pelas pedras e que os lagartos têm pela solidão das pedras. A poesia existe para comungar. O tema convida a gente a cavar um pouco esses conceitos, né? Espiritualidade e promoção da paz. Para a gente saber mais ou menos dentro de que campo a gente está, não é? Se movendo. Eu acho importante a gente começar esse encontro sublinhando que espiritualidade não tem necessariamente a ver com religião, nem credo, nem fé, e muito menos com dogmas. Não é? A espiritualidade é a vida do espírito, não é? O espírito entendido como condição da realidade humana. É interessante porque a etimologia dessa palavra, ela traz isso. Espiritualidade vem do latim spiritus, que por sua vez traduz o grego psuque, não é? Que dá a psique. Então a gente nota que a barreira entre a espiritualidade e o psiquismo é porosa. Não há uma separação estanque. Eu proponho até que a gente pense o psiquismo como um todo da vida espiritual e a espiritualidade como uma parte, talvez a mais elevada dessa vida psíquica. E o que seria esse mais elevado da vida psíquica? Bem, eu proponho que a gente se remeta aos que os filósofos chamam de questões metafísicas, não é? Que são questões que ultrapassam a materialidade das coisas, o cotidiano da sua forma prática, digamos assim. São questões, por exemplo, relativas a o que eu era antes de nascer, por exemplo. O que o Manuel de Barros se tornará agora, depois que ele morreu? São questões que dizem respeito à finitude ou à infinitude das coisas. São questões que dizem respeito à liberdade. Eu sou predestinado ou eu sou livre? São questões que dizem respeito, por exemplo, à imortalidade da alma. A alma é mortal, imortal? Existe uma alma? Todas essas questões são questões que dizem respeito à espiritualidade. E elas não são apanágio de nenhuma escola, de nenhuma seita, de nenhuma religião, de nenhuma corrente. Qualquer ser humano as pratica, se assim ele se exercitar. Os filósofos, não é? Os poetas, os artistas, não é? Os psicólogos, os psicanalistas, não é? Todos aqueles que se indagam acerca do sentido ou da falta de sentido da existência, porque
todos nós experimentamos isso. Não há nenhum homem que viva a sua vida numa completude de sentido. Não é? Há sempre um momento em que a completude é abalada por alguma coisa que parece introduzir o nada de sentido, não é? Que nós na psicanálise chamamos da falta irreparável, não é? Pois bem, Kant, que é um filósofo que vocês já devem pelo menos ter ouvido falar, tem uma imagem muito bonita da árvore. Ele fala isso em relação à metafísica, mas a gente pode falar isso em relação à espiritualidade. A espiritualidade, ela está tão enraizada no homem que a gente pode pensar em podar um pouco as folhas da árvore, né? Mas a gente jamais pode extirpar as raízes da espiritualidade no homem, porque senão a gente acaba com o homem, não é? Então, ser homem significa, antes de qualquer coisa, ser um ser dotado ou destinado a uma certa prática que a gente pode chamar de espiritualidade. Então, a gente pode pensar a espiritualidade como um acolhimento, um abraço, não é? Como um encontro. Os gregos tinham uma palavra muito bacana para definir a filosofia. Filo. Costuma-se traduzir filo por amor, não é? Filosofia, todo mundo fala assim no segundo grau, o amor é filosofia. Mas filo vem de um verbo grego que significa abraçar. A filosofia não é um saber que a gente detém, ao contrário, é um saber que a gente não tem. E por nós justamente não termos, nós abrimos os braços, não é? E nos destinamos a ele, nós buscamos ele. Então toda atitude que consiste numa busca, não é? de um saber, mas um saber que diga respeito a essas questões que nós colocamos aqui, não é? Questões metafísicas, vamos dizer os filósofos, questões da espiritualidade, não é? Podemos falar de forma mais coloquial, são questões absolutamente dentro, não é, dessa condição humana. Isso nos remete ao a segunda parte do enunciado, promoção da paz. O companheiro falou, se a paz fosse algo dado, algo natural, nós não estaríamos aqui agora, não é? Nos perguntando o que nós podemos fazer para a promoção da paz. É justamente porque a paz não é um dado da nossa natureza, não é, que nós precisamos refletir sobre isso. Agora, existe uma ideia muito comum em relação à paz, de que a paz é uma ausência de conflito, não é? Comumente a gente tem a imagem da paz como a Arcádia, né? Aqueles pastores tocando flautinha, não é? As ovelhas apacentando ali. A gente tem uma imagem assim de uma ausência de conflito. Ora, o conflito é inerente ao homem, não é? Pelo simples fato de que cada um de nós tem uma singularidade absoluta. Então, o que seria uma vida harmoniosa? Seria não uma vida sem conflito, mas seria sim, eu proponho a gente pensar nisso, uma vida sem violência. Uma vida em que todas as diferenças fossem abraçadas, não é? Sem que isso acarretasse de forma nenhuma um estado de guerra, um estado de violência. Então eu proponho converter simplesmente esse tema, se você me permite, Marlene, espiritualidade e promoção da paz. Eu sugeriria que nós discutíssemos acerca do seguinte: abraçar a diferença para conviver sem violência. Eu gostaria de encerrar essa introdução lendo um trechinho de alguém que eu admiro muito,
que se chama Francisco, o Papa, que assina Francisco. Ele escreveu uma carta no ano passado, eu acho que vocês devem ter lido. Pela primeira vez na vida, um Papa responde a um jornalista que escreve uma crônica no jornal. O editorial do La República escreveu uma carta sobre o Papa, faz 5 perguntas ao Papa. Evidentemente que o Papa não teria, ele tem toda a autoridade do mundo para não responder. O que fez o Papa? Ele pegou a caneta e o papel, acredito, imagino eu, e respondeu a esse jornalista, que é um jornalista ateu, diga-se de passagem. Então o título da carta do Papa, do Francisco, é Diálogo Aberto com um Ateu. E Francisco diz o seguinte: o crente não é arrogante. Pelo contrário, a verdade torna o crente humilde, sabendo que, mais do que possuir a verdade, ela é quem nos abraça e quem nos possui. Aquela história da filosofia. Quem é sábio não precisa buscar. Não é? É justamente por a gente não ter que a gente busca. Então o crente não é aquele que detém uma verdade, uma vez que a verdade é que detém o crente. Longe de nos endurecer, a verdade torna possível o testemunho do diálogo com todos. Este é o espírito que me anima nas palavras que lhe escrevo. Para começar, eu não falaria, nem mesmo para aqueles que acreditam, de uma verdade absoluta. Porque a verdade é uma relação. Notem bem, a verdade é uma relação. E tanto é assim que cada um de nós capta a verdade e a exprime a partir de si mesmo, a partir da sua história, da sua cultura, da situação em que ele vive. Em outras palavras, sendo a verdade uma só coisa com o amor, ela requer a humildade e a abertura para ser buscada, acolhida e expressa. Penso que isto seja hoje absolutamente necessário para se estabelecer aquele diálogo sereno e construtivo que eu almejava no início da carta, naturalmente. Ele assina, então, com amizade fraterna, Francisco. Eu extraio dessa carta do Francisco o seguinte: espiritualidade visa a comunicação, visa a comunhão e não a exclusão. Então é nesse sentido, nesse espírito de fraternidade inclusiva, que eu chamo agora os nossos palestrantes para falar melhor sobre o tema. Um grande abraço, muito obrigado.